E abençoe aqui agora, enquanto a gente vai para a Tua Palavra, que Teu Espírito aqui, Senhor Deus, tenha todo lugar e ocasião, Senhor Deus, afaste de nós qualquer distração e nos dê o foco, ó Pai, que converge em tudo aquilo que o Senhor queira nos ministrar nessa noite. Que o Espírito fale à Tua igreja, que o Espírito fale a cada vida aqui. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nesse nosso mês de dezembro, seguindo nessa série reservada para esses domingos, essa série que tem a ver com o Natal. Desde o primeiro domingo eu fiz esse destaque em dizer, em chamar que muito mais do que da cultura comum, nós somos o povo a viver a felicidade e a alegria do Natal, e não por causa da dita e conhecida magia do Natal, mas por causa do nascimento de Jesus nas nossas vidas, não é? Que na história se demonstrou num dado momento, há tantos anos atrás, mas que firmou o pacto de Deus com o homem, possibilitou esse caminho para que hoje nós tivéssemos a nova vida que a gente alcance em Cristo. E é por isso que nós temos chamado essa série de Jesus, o melhor presente, que leva aí a marca de apresentar Jesus como o melhor presente para os homens, ou seja, para aqueles que nele creem. E aí nós temos olhado para alguns casos tão e tão conhecidos da Bíblia, em que tratam sobre pessoas que receberam esse melhor presente. Claro que quando nós falamos desse melhor presente, atrelado a Jesus, nós estamos sempre enxergando nessa linha, nesse afunilamento, nesse horizonte, a salvação que temos sim por meio da pessoa de Jesus Cristo, mas também estamos enxergando aqui, nesse particular, sobre relatos que a Bíblia traz de pessoas que experimentaram uma dimensão especial de serem presenteados pelo Senhor, na pessoa do próprio Jesus Cristo ali bebê, estando nos seus próprios dias, contextos, realidades. Agora há pouco eu pude estar ali no Ministério Infantil no MIM, pude contar a história do nascimento de Jesus para as crianças com um livro ilustrado, e eu estava dizendo para eles que desde quando eu era muito pequenininho eu já ouvia falar sobre a história do nascimento de Jesus. E que linda história é desse grande, maravilhoso presente que Deus possibilitou ao homem. Na semana passada nós olhamos então para esse episódio dos pastores de Belém. Pastores de Belém que receberam o melhor presente, como nós destacamos na semana passada, eles receberam o melhor presente, eles fizeram parte da festa de Deus. Quando Jesus nasce, Deus escolhe ali um pessoal para promover uma festa com eles e para incumbir eles de uma responsabilidade de anunciar daquele nascimento. E esses homens, esses pastores, embora estivessem fora ali do centro religioso que era a Jerusalém, eles estavam ali nas imediações de Belém, nos campos, pastoreando ali as suas ovelhas, mas eles receberam essa responsabilidade de levar com urgência, com prioridade, a notícia do nascimento do Filho de Deus, e eles foram com todo gosto, eles foram com toda prioridade, eles foram com foco, e participaram desse grande momento, dessa grande honra, e tudo isso nós refletimos na semana passada, porque de alguma certa forma podemos ler nas características e na atitude desses homens, de que eles estavam prontos. Eles estavam ali prontos para viverem aquele momento, para obedecer a Deus, para ir com alegria, para anunciar aquela notícia que não era só para eles, mas eram para eles e para os demais que haveriam de saber pelas suas próprias bocas. E eles o fizeram com toda a urgência que pedia ali o momento e do qual Deus os responsabilizou para que o fizessem. Hoje nós vamos continuar no capítulo 2 de Lucas e vamos ver uma passagem tão conhecida também, tão bela, que fala sobre a apresentação de Jesus no templo. Então abra lá comigo, Lucas 2, os versículos de 21 a 39, nós vamos ler e nos dedicar aqui nessa noite, olhando dois personagens tão ricos para nós também. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 21 a 39, que traz aqui, Jesus é apresentado no templo. É o título aqui que eu tenho na NVI, que nos diz assim, acompanhe comigo, na sua Bíblia, o celular. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus,
o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele o nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, ou seja, de Maria, do bebê, conforme os ritos judaicos, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Eles foram levados para Jerusalém para que tudo isso acontecesse ali, porque era lá que ficava o templo, onde todos esses ritos judaicos aconteciam. E para oferecer também um sacrifício de acordo com o que a lei do Senhor diz, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que lhe fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Uma menção futura que é o que Maria viria de experimentar junto ali ao evento do Calvário. Estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. E tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré da Galileia. Bom, o que nós lemos aqui é o relato de Lucas, o evangelista. Lucas, que conforme nós já vimos na semana passada, é esse evangelista meio que em caráter de ser um jornalista, porque ele fala sobre fatos, ele traz aqui muitos detalhes no seu escrito, ele fala sobre testemunhas, é esse escritor que tem essa perspectiva de falar sobre, com muitos detalhes sobre os eventos dos quais ele queria ali registrar para Teófilo. E a gente vai ver alguns destaques bem importantes aí a partir do versículo 21, segundo aquilo que a gente leu e acompanhou aqui. A gente vai ver que o texto nos diz que após 8 dias, mediante o momento da circuncisão, é então dado o nome a Jesus. E esse é um nome dado, conferido a Jesus, mas não era um nome que tivesse sido, conforme o que a gente leu, uma escolha de Maria e José. Mas esse era o nome que o anjo disse a Maria, do qual Jesus deveria ser chamado. Ou seja, Deus queria que o nome do bebê fosse Jesus. E aqui a gente já vai vendo como toda a história de Deus, pautada na vida de Cristo, tem a sua coerência, e é uma coerência linda e maravilhosa. Porque Jesus é a versão no grego do nome Josué, lá do hebraico, que quer dizer Deus é Salvador, não é? Tem a ver com esse Yeshua, que tem a ver lá, vem do hebraico, do nome de Josué, no hebraico como ele era, no grego ele vem até essa menção de que Deus ele é Salvador. Para os judeus, essa questão do significado do nome, isso era algo muito profundo.
E claramente é por isso que o nome de Jesus ele já leva essa expressão de ter a característica profunda de que como Deus queria que o menino fosse chamado. Versículos 21 e 23 vão mostrar então como um bom judeu que José era e Maria também, de uma família judia, eles vão seguir aqui todo o rito de iniciação para esse pequeno bebê que é Jesus. Jesus ele é circuncidado, ele é levado para esse evento, para esse momento. Acontece esse tempo da purificação que o texto nos diz, e ele é levado a Jerusalém para ser apresentado no templo, juntamente com a oferta de um sacrifício. Isso fazia parte de toda a ritualística ali dos judeus daquele tempo, conforme a lei trazia e já provocava lá do Antigo Testamento. E acontece em Jerusalém porque é em Jerusalém que está o templo. Então a gente vai ver que José e Maria eles passaram ali praticamente uma semana ali em Belém junto aos seus familiares, e vencido esses dias eles vão levar então Jesus ali para passar ali para ser apresentado ali no templo. E então que nós vemos essa primeira figura de Simeão, que a Bíblia vai dizer que era um homem justo e piedoso. E algo bem marcante que vai dizer aqui também sobre Simeão, que o Espírito Santo estava sobre ele. Isso precisa chamar a nossa atenção, porque isso aqui está antes do período de Atos, ou seja, não havia acontecido ainda aquele envio da parte de Deus do Espírito Santo para todo aquele que cresce em Jesus, porque Jesus ainda estava só nascendo. Então, na realidade do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele estava nos homens em situações, em circunstâncias específicas das quais Deus a reservava. Isso não era algo de todos os que criam, de todos que eram justos, de todos que eram piedosos, mas era algo muito particular, muito específico, segundo a soberania e desígnios de Deus, conforme os propósitos de Deus. A gente vai reparar isso. Mas Simeão era alguém do qual o Espírito Santo estava sobre ele. E era alguém que nós vamos perceber do qual Simeão interagia, possuía um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Pois ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver Cristo. Ou seja, nas palavras do texto aqui, ele aguardava a consolação de Israel. Nós vamos ver um outro episódio aqui ligado a esse relacionamento que acontecia de uma forma muito presente entre Simeão e o Espírito Santo. Ele foi movido pelo Espírito para ir ao templo. Ele foi guiado pelo Espírito para estar no templo no momento certo do qual Jesus estava ali. E mais do que ser guiado, quando ele chegou lá, ele sabia que aquele não era um bebê comum. Porque os demais bebês judeus, eles eram apresentados no templo também. Eles eram levados para esse todo momento de apresentação também, mas Simeão, por uma questão de estar ali, de ser guiado, movido, dirigido pelo Espírito, ele realmente sabia do que se tratava a presença daquele bebê ali. E nós vamos ver então que ele traz ali algumas palavras, e ele fala algumas coisas muito interessantes para esse momento do qual ele estava vivendo aqui. É de Simeão a fala: olha, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. As palavras de Simeão são palavras muito profundas de alguém que realmente tinha um relacionamento e uma caminhada com o Espírito Santo. Mas estava ali também naquele momento Ana que era muito idosa, Ana que já era viúva há longos anos, mas que o texto vai nos mostrar e nos dizer que nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuava, orava, buscava ao Senhor dia e noite. E o versículo 38 então nos aponta que, tendo chegado ali naquele exato momento, não é? Ela, como parte da sua rotina de ir ao templo, ela deve então ter ouvido Simeão falar essas coisas a respeito do bebê, e também participou daquele momento dando graças a Deus, e ela também falava a respeito do menino. Ela falava a respeito da redenção de Jerusalém, essas menções da redenção de Jerusalém e da consolação de Israel, elas são muito equiparáveis e tem a ver justamente com essa promessa, com essa esperança de vinda, de Deus prover a salvação para o seu povo, que seria realmente resultada na chegada do Messias. E depois de que tudo isso acontece, tudo isso que era exigido pela lei, eles então voltam para Nazaré da Galileia.
aqui a gente vai ver um relato um pouco diferente do que a gente vê no relato de Mateus. O relato de Mateus, com mais detalhe nesse particular, ele vai contar do episódio do qual José, Maria e Jesus foram para o Egito, passaram um tempo para depois voltarem aí sim para a Galileia. Mas Lucas aqui, ele já encurta essa história de alguma forma, talvez na hora do seu relato, do seu registro, ele não soubesse disso. E é por isso que daqui ele já menciona essa ida direta para a Galileia. Mas nós vamos separar em alguns pontos base aqui para a gente refletir para nós aqui nessa noite, à luz do texto, no que ele traz e fornece para nós e aproveitar para nós também. O primeiro deles que eu chamo a atenção é essa ideia de Simeão, justo, piedoso e com o Espírito Santo. E é interessante a gente notar esse justo e piedoso, porque, olha, certamente a gente tinha nessa época, nesse Israel desses tempos aqui, muitos outros crentes que eram justos e piedosos também. Mas aqui a gente vê algo certamente muito particular e muito diferenciado, que é com o Espírito Santo, ou seja, com um privilégio da parte de Deus, porque aqui não é o tempo do qual todos os crentes, todos os justos e piedosos já tinham nas suas próprias vidas a presença do Espírito, mas isso foi algo especial da parte de Deus. Mas algo que eu chamo a atenção aqui é que ele então tinha o Espírito Santo, e esse Espírito Santo era alguém do qual fazia parte do relacional, do dia a dia desse Simeão aqui. Era alguém que participava de coisas especiais, profundas, das quais o Espírito Santo trazia para ele, e ele as levava, guardava no seu coração, no seu dia a dia. Era alguém que a gente pode entender sim essa realidade presente de ser guiado pelo Espírito, porque é alguém que recebe a revelação, é alguém que na hora certa vai para o lugar certo, porque é guiado pelo Espírito Santo, e alguém que tem isso muito bem claro e vívido dentro de si, porque ele carregava essa esperança dentro dele. Ele não simplesmente recebeu uma revelação, algo especial para a vida dele, mas foi algo do qual ele não abriu mão em vida, ou seja, ele sabia que em algum momento ele haveria de experimentar isso, ele cria nisso, e ele caminhava dentro dessa certeza, e isso estava muito presente dentro da vida dele, dentro do cotidiano dele. Eu quero chamar essa expressão, essa ideia interessante de Simeão, a gente poder enxergá-lo aqui como alguém presenteado por Deus, ganhando aí, por meio do nosso relato que nós vemos, Jesus o melhor presente. Eu digo aqui não simplesmente pelo fato dele alcançar a sua salvação, por meio da obra de Jesus, que Jesus a fez lá na cruz do Calvário, mas também por ter o privilégio de participar de algo tão grande e marcante que estava acontecendo naqueles tempos, naqueles dias, naquele momento. Quero chamar a tua atenção do seguinte ponto. Pense comigo, quantos judeus daquele tempo, certamente, se soubessem disso, não queriam participar daquele instante também? Quem é que não gostaria de estar ali aos pés de Jesus, estar com Jesus mediante o seu dia de apresentação, pegar o bebê no colo, viver todo esse privilégio de estar ali diante de um momento tão simbólico, tão supremo? E nós vemos aí Simeão, que é privilegiado, abençoado, contemplado, visitado por Deus. Ele fez parte, ele estava presente na apresentação do menino Jesus no templo, e ele participou também de uma forma muito especial, porque Simeão também ele se torna um mensageiro aqui. Simeão, ele traz uma mensagem aqui, que nesses tempos aqui, do qual Jesus nasceu, ela não era clara, ela não era objetiva, ela não era disponível, mas era uma novidade da parte de Deus, pois é ele que fala que esse bebê, de fato, ele haveria de ser a salvação, a revelação aos gentios e glória e para a glória de Israel, o teu povo. Ou seja, luz para a revelação aos gentios. Aqui nós estamos falando no momento em que Simeão ele já tinha informação privilegiada da parte do Espírito Santo. Ele já olhava para o bebê e ele já sabia que aquilo era um plano maior da parte de Deus para todos aqueles que nele houvesse de crer, fosse judeu ou não fosse. Simeão está falando dos gentios aqui. Isso talvez pode parecer às vezes muito óbvio, mas na verdade não é. Basta você folhear o livro de Atos e você vai ver que Pedro, para superar esse entendimento, ele vive ali um grande embate. Ele precisa ter um sonho, ele precisa ser confrontado pelo próprio Deus para absorver essa mensagem.
Mas Simeão, de uma forma maravilhosa, ele tem esse relacionamento com Deus, de caminhar com Deus, de ser movido por Deus, de receber a revelação do Espírito Santo e entender claramente em detalhes do que estava acontecendo ali, porque eu quero então entender aqui por meio de todo esse relato que era alguém que caminhava muito presentemente com Deus. Essa figura da presença do Espírito Santo antes da chegada dele para todos os salvos, ali no livro de Atos, mostra essa expressão do caminhar com Deus, e isso era algo muito efetivo na vida de Simeão, e algo muito bonito de a gente observar. Então nós vamos então para a vida da Ana, e nós vemos aqui na vida da Ana uma vida de busca e adoração. Nós vemos aqui que ela vivia anos e anos abençoados, dedicados ao Senhor, com primazia. O texto que nós lemos aí diz que ela nunca deixava o templo. Ela vivia uma vida de adoradora, de busca, de devoção, de dedicação. E aqui nós podemos entender uma adoração despretensiosa. Não tinha algum propósito claro de busca e de espera central, como por exemplo havia em Simeão. Porque Simeão, ele recebeu uma promessa, vamos entender assim, ele recebeu uma revelação de que ele não partiria sem ver o Cristo do Senhor. Então, cada dia de vida para Simeão era muito especial, muito profundo, muito simbólico, porque cada dia mais que ele vivia, ele sabia que estava prestes na iminência de viver um grande momento do qual ele saberia que iria viver. Mas Ana não. Ana, ela simplesmente estava no templo, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor por quem Ele era, porque Ele representava para ela, era pura dedicação, era pura devoção. Certamente ela vivia esse espectro da promessa também, porque quando ela vê ali Jesus no templo, o bebê, ela vai dizer que a redenção de Jerusalém estava ali, e certamente isso marcava parte da sua expectativa, mas não de uma forma tão presente como era para Simeão. E ela vivia então essa busca tão profunda de Deus, a Deus, por quem Deus era, e isso era algo muito presente na vida e na caminhada de Ana. Mas quando ela chega ali naquele exato momento, essa figura do exato momento é muito preciosa também, porque nós vemos aqui o cuidado e a bondade de Deus, não é? Exato momento é como se a gente, na nossa linguagem comum, dissesse assim: por coincidência, Jesus estava lá sendo apresentado, né? E aí aquela brincadeira que muitos gostam de dizer, não é uma simples coincidência, mas é uma cristocidência, porque é uma coincidência alinhada ao mover, ao agir de Deus, a gente poderia dizer assim. Ana estava ali naquele momento especial. Hoje nós temos horário para ir na igreja. Domingo, 18 horas, nós estamos aqui, por exemplo. Mas naquele tempo, a adoração no templo, ela era contínua. Porque você tinha o time de sacerdotes, as equipes que oficiavam ali, o templo ele era para a realidade de todo Israel, e você tinha viajantes que estavam ali, ora em festas específicas ao longo do ano, mas estavam ali na atitude de buscar, e você não tinha portas fechadas, você não tinha horário. Então era uma questão muito particular do adorador ir ao templo e estar ali diante daquela ocasião. Mas a gente vê que Ana, coincidentemente, ou de uma outra forma que a gente pode entender sim, ela vai ali no momento do qual Deus aprova e preparou para que ela estivesse ali. Fora de qualquer coisa que fosse preparada, clara para ela, articulada por ela, mas ela estava ali e ela participa naquela hora certa de um momento tão rico, tão profundo. Ela é beneficiada, privilegiada por aquele momento tão especial. E aqui a gente pode tirar algumas diferenças e alguns contrastes, algumas diferenças e algumas semelhanças, melhor, entre Simeão e Ana. A gente pode perceber diferenças do tipo: Simeão, ele tinha o Espírito Santo, como a gente vê aqui no relato do texto, mas Ana não. Simeão, ele tinha uma promessa, uma revelação, uma esperança, uma informação de que ele estaria para viver algo, mas Ana, não, ela não tinha. Simeão, ele tinha informação privilegiada de saber de quem haveria de ser e para o que seria, mas Ana não. Mas vamos observar aqui algumas semelhanças então. A gente lê aqui sobre Simeão, alguém que era justo, piedoso, e a gente vê em Ana uma vida de busca e de adoração, alguém que buscava sempre ali com as suas orações e com o seu jejum. Alguém que eles eram conduzidos, preparados, foram viabilizados para participar de um momento tão especial
preparado por Deus. Algo que eu tenho chamado a atenção nesses dias é essa beleza de Deus escolhendo quem Ele queria que estivesse na festa. E se Deus escolheu esse pessoal para estar na festa, nós devemos prestar atenção em quem esse pessoal que Deus queria que fizesse parte desses momentos tão marcantes. A semana passada nós vimos os pastores, hoje são Simeão e Ana. Simeão e Ana são atuantes, protagonistas de um momento magnífico. E aqui a gente pode observar que se tratam de gente comum. Não se trata da elite dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, a elite aristocrática daquele tempo, aqueles que estavam envolvidos na engrenagem do templo, ou diante de alguma missão, algum partido político da época. Não era alguém que tinha aspirações maiores, alguém de mais visibilidade, mas Deus escolhe gente comum para participar de momentos tão profundos e simbólicos, que Ele mesmo quis que eles estivessem ali. E Deus contempla um e outro, mesmo que em perfis tão diferenciados. Deus abençoa Simeão, que era alguém que tinha muitos acessos, vamos dizer assim, da parte do próprio Deus, mediante a presença do Espírito Santo. Mas nós vemos também Ana, que era alguém que simplesmente adorava, caminhava com Deus, pautado em quem Ele era, e é presenteada, é beneficiada por Deus em participar de momentos assim. E aí, irmãos, nós temos bastante coisa legal para aprender e absorver com Simeão e Ana. Com Simeão nós devemos observar essa vida que é marcada pela justiça e piedade, sempre aos pés do Senhor. E com Ana, assim, uma vida de busca e adoração a Deus, com as práticas, com aquela liturgia de vida, da vida ordinária, mas sempre aos pés do Senhor, que possibilita participar das coisas que Ele está realizando no mundo. Isso tem tudo a ver com pessoas que se aprofundam com Deus, pessoas que vivem atitudes corretas, que vivem momentos grandiosos, porque estão com os olhos fitos em Deus. Eles nem esperavam participar desse momento aqui. Simeão sim, porque ele fora revelado, mas antes da revelação, talvez fosse gente que simplesmente caminhava com Deus, buscava a Deus, estava junto a Deus, mas que foi privilegiada por Deus, por estarem diante de uma postura, de uma conduta, de uma caminhada de vida adequada. Aprendendo com Simeão, e hoje pela manhã na EBD nós estávamos aqui na aula de encerramento do nosso tema dos adolescentes do semestre, falando um pouco sobre essas questões da Trindade e tudo mais, e foi bem interessante. Nós comentamos muito sobre esse aspecto da vida com o Espírito Santo. Nós falamos muita coisa legal hoje pela manhã, mas aqui em Simeão a gente tem um exemplo muito claro, muito objetivo acerca disso, da vida com o Espírito Santo, sobre ter o Espírito Santo, não é? Porque hoje nós ainda somos privilegiados, porque todo crente, todo aquele que crê em Jesus possui o Espírito Santo como selo da sua salvação. Alguém que é chamado pelo próprio Jesus como o ajudador, o consolador, que representa Jesus, como nós falamos hoje pela manhã, porque Jesus disse: olha, eu preciso ir para que Ele o venha, mas vocês não ficarão sós, porque Ele me representará, Ele manterá a caminhada de vocês acompanhados, com a ajuda, com a consolação, com a orientação. Então isso é algo muito profundo, porque isso para Simeão, no seu tempo, era um privilégio, era algo exclusivo, era algo muito particularizado. Para nós hoje, é para todo aquele que nele crê, isso é uma grande bênção. Mas a grande pergunta que fica diante disso é: estamos valorizando isso? Isso é algo do qual nós aproveitamos disso? Porque na vida e na caminhada de Simeão, nós vemos isso de uma forma muito presente, muito destacada. Nós vemos que Simeão, ele se relacionava com o Espírito Santo. Simeão, ele não simplesmente tinha o Espírito Santo na sua vida, mas o Espírito Santo era alguém do qual ele se relacionava, ele ouvia, ele estava presente, ele caminhava junto. Quando eu penso na figura do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, eu gosto de pensar muito numa ilustração particular. Eu gosto de pensar numa casa. Hoje em dia os nossos formatos de vida eles são um pouco diferentes, as nossas casas são muito menores, então geralmente a gente tem casas pequenas. A gente está num quarto, fala com alguém que está na cozinha, a pessoa nos escuta. Mas antigamente, em outros tempos, as casas elas eram muito maiores. Ou vamos pensar aqui na realidade de pessoas bem abastadas que possuem casas muito grandes mesmo. E aí eu gosto de pensar na nossa vida dessa forma. Porque às vezes a nossa vida ela é simbolizada como uma casa muito grande que tem muitos cômodos. E às vezes tem muitos que assim,
O Espírito Santo mora lá? Mora, mas mora lá no quarto do fundo. Existem pessoas que moram em casas tão grandes em que às vezes ela está num dado cômodo, ela nem sabe se tem mais alguém em casa, porque a casa é tão vasta e alguém pode estar tão longe que ela não sabe. E quando, há muito tempo atrás, a gente participava lá na igreja de Barueri, em grupo pequeno, eu gostava de explorar essa ilustração e dizer assim, olha, tem muita gente que às vezes o Espírito Santo, ele está na casa, mas ele está lá no quartinho da bagunça. Ele está lá naquele canto onde a gente vê alguma coisa, de vez em quando a gente passa por lá, a gente lembra que tem algo, ou passa por lá e vê que aquilo está lá. Infelizmente a gente deve se conscientizar que tem muito crente que recebeu o Espírito do poder, o Espírito Santo na sua vida, mas vive como simplesmente se fosse um puro e único religioso do seu tempo, como se o Espírito Santo não tivesse na sua vida. Não para ouvir, não para se dedicar, para se relacionar, não para entender que se o Espírito está na sua vida, Ele tem coisas especiais da parte de Deus para você, para a sua vida. A vida do cristão não deve ser entendida como uma vida de um religioso comum, do qual temos vida muito particulares e muito paralelas uns aos dos outros. Então, se eu tenho aqui algum dado chamado, logo todos terão. Se eu sirvo a Deus de uma forma, todos servirão e cultuarão ao Senhor daquela forma. Se eu de alguma forma busco a Deus dessa maneira, logo todos serão. Mas o reino de Deus não é um lugar de massa, de escala, mas o reino de Deus é um lugar onde um Deus pessoal se apresenta, se revela e atua com relação a individuais particulares. E é um grande problema quando o povo de Deus começa a lidar com o reino de Deus, com o Senhor dos Senhores, com o Espírito Santo, como se fosse uma simples questão de religião. Uma simples questão de, eu tenho a minha rotina, eu vou à igreja, eu tenho o horário, lá está o povo de Deus, de vez em quando a gente ora, assim, a gente apresenta alguns pedidos, mas não tem essa primazia de entender o que o Espírito tem para mim, quais são as novidades, quais são as revelações, quais são as particularidades. Hoje pela manhã nós falamos aqui, essa questão toda de que o Espírito Santo tem dons e são distintos para cada um, porque o objetivo é um corpo só. E a importância de estarmos, por exemplo, na igreja é qual? É a de estarmos aqui, onde eu venho ser beneficiado por um dom, algo que o Espírito acresceu na vida de um outro crente, para que eu seja abençoado pelo dom que o Espírito colocou na vida dele. E se eu venho na igreja, eu participo daquilo, por meio da comunhão, daquilo que Deus colocou na vida dele. Eu tenho dons dos quais Deus colocou na minha vida, mas que vantagem eles teriam se nesse domingo, hoje à noite, eu estivesse na minha casa, procurando algum culto online, pura e simplesmente para apreciar, e eu vou aqui cantar, eu vou ter a minha liturgia aqui, e eu e os meus dons em casa. Eu estaria contribuindo com o corpo, por exemplo? Não. Então nós precisamos se atentar sobre essa importância de se relacionar com o Espírito Santo, de saber assim, olha, se Ele mora em casa, Ele é aquele do qual eu participo, eu estou dia após dia. Hoje de manhã na EBD nós também falamos sobre isso, né? Sobre a vida no Espírito, sobre andar no Espírito. Porque a ideia de Jesus, olha, eu vou para o Pai, mas eu deixarei com vocês um outro Consolador. Ou deixarei com vocês o Consolador. E esse dizer de Jesus significa assim, olha, é como se, sou eu praticamente, porque a Trindade, eu continuo com vocês, mas agora continua uma outra pessoa, uma outra expressão de Deus. E aí a provocação nossa dessa manhã foi, se você, meu irmão, caminhasse com Jesus de carne e osso, hoje, nos seus dias, do seu lado, o tempo todo, você diria tudo o que você diz? Você pensaria tudo o que você diz? A tua atitude, os teus hábitos, a tua forma de tratar as outras pessoas, tudo seria a mesma coisa se você soubesse assim, olha, você está aqui, Jesus está bem do lado? E a resposta natural é meio lógica para tudo isso, não é? Jesus não está em carne e osso como os discípulos o tiveram, mas o Espírito Santo está. E essa é a importância da gente entender de não apagar, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque entendê-lo na sua vida é entendê-lo como o próprio Jesus, então ali do seu lado. Nós vemos aqui um Simeão que ele é guiado pelo Espírito Santo, e esses dias nós exploramos bastante, o time dos adolescentes em vários dias explorou bastante esse tema da vida guiada, né, do andar no Espírito, que vai frutificar do Espírito, que está lá no contexto de Gálatas 5, a mensagem de Gálatas 5, e fala sobre essa importância do Espírito Santo guiar as nossas vidas.
Em Romanos, quando nós vamos entender essa importância de uma vida guiada pelo Espírito, nós falamos hoje pela manhã, diz respeito ao Espírito nos tomar pela mão e nos guiar. Ou seja, é como se nós fôssemos crianças pequenas, das quais nenhum adulto em sã consciência vai deixar uma criança pequena solta na rua, não é? Ela toma na mão porque ela sabe que a criança não tem capacidade de estar segura se não tiver alguém tomando pela mão. A ideia do original, do ser guiado que Romanos nos traz com relação ao Espírito Santo, ser guiado do Espírito, tem essa ideia da mão que nos pega pela mão e nos leva até a vontade de Deus. E nós enxergamos isso aqui na vida de Simeão, porque talvez na agenda de Simeão ele estaria num outro lugar. Por mais que ele fosse justo e piedoso, ele talvez estaria num outro tipo de compromisso na Jerusalém daquele dia. Mas o Espírito, diante de alguém que o busca, que o serve, que quer ouvir, que quer participar dos propósitos, das intenções, das grandes realizações de Deus, o Espírito fala: vem cá, Simeão, você precisa estar num outro lugar, eu vou te levar lá, porque tem algo grande acontecendo. E conforme ele foi revelado e você tanto espera, e você tanto quer participar, você deve estar lá e eu vou te levar para lá. Essa vida com o Espírito Santo é algo muito profundo, do qual os crentes do nosso tempo precisam raciocinar, precisam refletir, porque muitas vezes isso está sendo posto de lado, está ficando lá no último cômodo da casa, como: olha, ele mora aqui sim, ele faz parte da minha vida, mas sobre ele, a gente se lembra do Espírito Santo quando nós fazemos nossas orações. Nós precisamos entender dele, que intercede a Deus de forma e de maneiras das quais nós muitas vezes não sabemos como orar, mas precisamos crer que ele está presente ali, e é nesse relacionamento do qual nós vamos nos render e dizer: por favor, tu, Espírito Santo, que conhece a mente do Senhor, apresenta, clame por mim, leve essas questões as quais nós tantos precisamos, porque quero viver uma vida conforme aquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos muito a aprender com Simeão, porque talvez a gente vai olhar e entender assim: ok, Simeão tinha o Espírito Santo, mas era um Espírito Santo totalmente, que tinha toda a expressão na vida dele. Essa ideia bíblica do Novo Testamento sobre o encher do Espírito era uma realidade profunda na vida de Simeão. Mas essa realidade, ela é presente nas nossas vidas também. Se encher do Espírito muitas vezes é associado a expressões que às vezes não têm necessariamente a ver com uma vida cheia do Espírito. Muitas pessoas acham que se encher do Espírito é criar um momento durante um culto, participar de um momento muito exaltado e por aí vai, só que no seu dia a dia o Espírito Santo está lá no último cômodo da casa da mesma forma. Não tem a ver com isso, tem a ver com você saber que você está devidamente muito bem acompanhado todo dia de vida, porque ai de nós, como nós falamos hoje pela manhã, ai de nós se nós entendêssemos e crêssemos e fosse uma realidade que o Espírito Santo ele só se manifestasse durante o culto, durante a reunião dos salvos. Eu não queria viver jamais essa vida distanciada do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele é alguém de honra na sua vida, alguém que te leva a participar de grandes momentos como Simeão participou e viveu. Algo para a gente pensar. Nós vemos também a realidade de Ana, gente comum que participa de momentos e propósitos eternos. Isso aqui reverbera daquilo que a gente viu na semana passada também: pastores, gente esquecida, gente menosprezada lá pela elite religiosa da Jerusalém, da grande Jerusalém, que falava assim: esses caras aí, eles nem estão no dia a dia aqui dos cultos, aqui do templo, eles ficam sempre aí nessa vida, nessa atividade deles, que eles não podem estar muito aqui, eles não jejuam direito, eles não estão aqui como eles deveriam estar, eles estão preocupados muito mais nessa rotina deles, mas eles foram privilegiados por Deus, porque eles esperavam muito mais pelo Salvador, certamente, do que muitos desses religiosos que tinham muitas conclusões erradas a respeito deles. E aqui nós vamos ver aqui no nosso texto de hoje, esses dois anciões, esses dois idosos que tiveram longa vida, eram gente comum, mas estavam participando de coisas grandiosas. Muitos daqueles tempos certamente não tiveram a mínima chance de participar disso, muito embora estivessem naqueles dias. Muitas vezes até aos olhos de tantos muito mais elegíveis para esse tipo de momento, muito mais religiosos. Mas não, a gente vê aqui Simeão e Ana que ficaram registrados nas Escrituras Sagradas. Gente que foram honrados por Deus, gente que foram abençoados por Deus, porque estavam em sintonia com Deus, porque estavam realmente buscando ao Senhor por quem Ele era, e nisso Deus o concedia e os abençoava
com esse grande privilégio desse momento de vida que eles participaram. E nós vemos isso de uma maneira efetiva, tanto para Simeão, que estava ali de fato, como também nós vemos isso para Ana. Simeão, que era alguém que foi preparado para esse momento, mas Ana, que era simplesmente adoradora e que foi contemplada por Deus quando estava ali. E vemos que tudo isso é um preparado de Deus para abençoar a vida deles. E trazendo aplicação para nós, a grande pergunta é: dentro do que nós temos, dentro do que somos, dentro do que possuímos, dentro do que cultivamos, nós somos gente comum que está participando dos grandes propósitos eternos que Deus está realizando no nosso tempo? Porque Deus, Ele não para. Deus, Ele está agindo no mundo. Deus está agindo em muitas histórias. Deus está agindo em muitos contextos. Deus está agindo na sua igreja verdadeira, permanentemente fiel. Deus está levando pessoas a participar de grandes momentos maravilhosos, mas a grande pergunta é: nós estamos fazendo parte disso? Nós estamos recebendo bons e belos presentes da parte do Senhor, privilégios, benefícios, por sermos pessoas que temos buscado a Deus por quem Ele é, e na medida em que a gente o busque, e na medida que a gente se devote a Ele, Ele então é aquele que olha para a gente e fala: eu vou conceder presentes a esses que estão aqui nas minhas proximidades, colocando as suas vidas como uma verdadeira oferta. Porque a gente vai olhar aqui a história de Ana, alguém que viveu longos e longos anos, dos quais, pense comigo, quantas viúvas tais como Ana houveram naquele tempo de Jesus. E talvez elas foram fazer N propósitos para suas vidas. Fizeram outras escolhas, mas a escolha de Ana foi participar da presença de Deus, buscar pela presença de Deus, experimentar mais e mais, e mediante a sua busca, ela desfrutou daquilo que Deus concedera à vida dela. E Simeão viveu segundo todos os propósitos que foram colocados para ele. Algo muito poderoso também para Simeão, aqui a gente vê, é que Simeão, ele recebe uma revelação, ele recebe um entendimento, uma compreensão, e ele leva isso consigo vivo dentro dele. Porque quantos cristãos às vezes dão certeza de que receberam, entenderam, compreenderam algo da parte de Deus, mas o tempo vai passando, e aí engavetam coisas, esquecem de coisas. É como se Deus não fosse mais realizar coisas que foram ditas lá no passado. Por quê? Porque Deus se enganou, Deus mudou, Deus esqueceu, foi um engano. Coisas para a gente pensar. Simeão, ele abraçou aquilo, por mais que ele tivesse longos anos de vida, ele estava ali aguardando com muita expectativa do que Deus estava para fazer. E quanto a nós? Jesus já veio, Jesus não nascerá de novo de uma outra Maria. Ele não nascerá, mas ele virá. E enquanto ele não vem, nós temos missão para fazer. Como os pastores, como Simeão, que foi aqui um porta-voz de uma mensagem tão única, tão original, tão primária, antes de muitos outros, nós temos uma mensagem também a proferir nos nossos dias, sobre o Jesus que vai voltar. Mas quais são as nossas vidas? As nossas vidas são vidas de justiça, de piedade, de busca, de adoração, de rendição ao Senhor, vidas que vivem conforme esses chamados, esses propósitos, essas mensagens, essas convocações? Ou será que a gente está perdido na grande Jerusalém, perdido com muita religião, perdido com muita coisa que não vale a pena, que não é digna do nosso foco? Será que a gente está perdido com outras coisas que não são o foco de Deus e nos tiram das minúcias maravilhosas daquilo que Deus está realizando no nosso tempo, época e geração? Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que Deus está agindo no nosso tempo de forma maravilhosa e marcante em muitos contextos, mas a grande pergunta e provocação para nós hoje é: nós temos feito parte disso? De qual turma nós somos nessa grande Jerusalém dos nossos dias? Nós somos daqueles que estão, de alguma certa forma, preocupados com as causas ali da Jerusalém em questão, ou estamos com a cabeça sintonizada nas promessas que Deus colocou para nossas vidas? Nós estamos olhando com os olhos fitos nele, ligados naquilo que ele já nos disse, daquilo que ele está nos apontando, que ele vai nos realizar, naquilo que ele vai nos envolver, naquilo que ele tem a nos empreender cada vez mais para o reino de Deus.
E nós temos aqui que pensar muito acerca dessas coisas, porque tantas vezes a gente pode estar vivendo dias assim em que a gente possa estar perdido em meio à multidão. E talvez a gente não esteja aproveitando de grandes realizações do Senhor, porque de alguma certa forma a gente não tem vivido esse relacional profundo com o Espírito Santo. Essa vida de primazia, essa vida de ouvi-lo, essa vida de buscá-lo, essa vida de querer entregar o fruto dele, um fruto dele que não sai de você, mas sai por meio de uma vida que está cheia dele e vai resultar no quê? Vai resultar no fruto que provém dele e não provém de você. Uma vida que pode entregar o resultado daquilo que ele faz por meio da vida de pessoas, porque essas pessoas estão se esvaziando de si mesmas, estão dando lugar para o Espírito. O Espírito está na casa, mas se a pessoa está na cozinha, o Espírito está ali. Se a pessoa vai para a sala ou vai para a área do quintal, o Espírito está ali. Porque não basta ter o Espírito Santo na vida, mas a grande questão é caminhar com Ele, ouvir, entender o que Deus está agindo no momento, porque o Espírito nos dirigirá a ter parte atuante, envolvente naquilo que Deus está realizando. E isso não é algo do qual nós fazemos por nós mesmos, mas Jesus o chamou de orientador. É por isso que os dons são acrescidos pelo Espírito Santo. É por isso que Ele intercede ao Pai. Nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, mas depois então que tudo isso acontece, como selo Ele vem, porque é Ele que vai fazer esse maravilhoso relacionamento do qual nós interagimos com a Trindade, e ela se manifesta nos nossos dias por meio das nossas vidas, porque o Espírito Santo está presente, nos conduzindo a essa vida de Deus em nós e para nós. E a grande questão é se nós estamos de fato atentos, observantes, sedentos por isso, buscando por isso, olhando para as nossas vidas e dizendo, não vai ser simplesmente uma vida comum, mas pode ser uma vida extraordinária quando essa vida comum estiver totalmente cheia do Espírito e com todo o espaço, desenvoltura nas mãos dEle, debaixo da guia da mão dEle, no profundo relacionamento e interação com Ele. E nós vemos então que Simeão e Ana, eles participaram desses grandiosos presentes, desse momento sem igual e de uma vida abençoada, concedida por Deus. Eu vou dizer o seguinte, se Simeão ele simplesmente tivesse sido justo e piedoso no seu tempo, ele já seria presenteado e abençoado por Deus, porque a vida de justiça e piedade na presença de Deus é uma grande bênção na vida daquele que busca o Senhor. Mas além disso, Simeão ainda pôde ver e segurar no seu colo o seu Salvador. Ele alcançou a salvação em Jesus e ele pôde segurar o bebê no seu colo. Ele pôde ver uma promessa concretizada no seu colo. Ana, com toda a sua vida de piedade, de busca, de adoração, ela pôde ver a grande bênção de Deus também, aquele que haveria de ser a esperança para Jerusalém, e eles participaram desse grande momento, dessa grande honra, tiveram em Jesus a sua salvação, mas seguraram o bebê, estavam lá naquele dia singular de apresentação de Jesus no templo, porque eles de fato buscaram o melhor de suas vidas no Senhor, e hoje nós somos esses que devemos olhar para as nossas vidas, e no nosso tempo, nesses dias, nesse mês de Natal, nós também devemos olhar para as nossas vidas e falar assim, olha, são vidas comuns, mas eu quero experimentar o melhor dessa vida, debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo dos privilégios e dos presentes que Deus me concede participar, estar envolvido. Eu quero ter parte naquilo que Deus é, daquilo que Ele realiza, e para isso me basta buscá-lo. E aí caberá a Ele me designar para quais eventos especiais da sua manifestação Ele me envolverá, mas eu não quero viver uma vida comum. Eu não quero ter renegado ao fundo da minha vida, ou só para partes da minha vida, pensar que o Espírito Santo ele só faz parte de alguns cômodos da minha vida. Não, Ele deve estar na minha casa inteira. Onde quer que eu circule, onde quer que seja a área da vida, onde quer que seja a decisão, os campos de vida, os novos dias, os novos passos, a conclusão de ano, o novo ano que entra, tudo que há de vir, eu quero viver grandes oportunidades da parte de Deus, eu quero participar de grandes presentes, receber grandes presentes da parte de Deus, uma vez que eu esteja, sim,
aonde eu devo estar, porque o Espírito me levou a estar lá, para participar, para experimentar, para se deparar com aquilo que Deus está fazendo e se maravilhar. E ter as melhores palavras a serem ditas, a testificar da obra de Deus na terra, e dar graças, e dar glória, e falar isso para todas as pessoas, e sair entusiasmado, comunicando dessas bênçãos, porque Deus me agraciou ter feito parte desse processo do seu realizar na terra. Isso existe para os nossos dias, e Deus quer que nós sejamos esses, como Simeão e Ana nos nossos tempos também. Recebendo, sim, o melhor presente que é Jesus, mas além do melhor presente está envolvido naquilo que essa história do melhor presente representa nos nossos dias, na nossa vida, época e geração. Que assim seja nas nossas vidas, meus irmãos. Orem comigo. Senhor, é agradecido que estamos aqui na Tua presença, pela Tua palavra aberta e pelo que ela nos aponta e nos informa, pelo que ela nos destaca por meio de exemplos que ela traz como referência para as nossas vidas. E nós aqui hoje, pessoas comuns, podemos sim olhar para a vida de pessoas comuns registradas na Tua palavra, pessoas, Senhor Deus, que queriam simplesmente Te buscar, queriam simplesmente viver a vida como o Senhor queria que elas a vivessem. E na medida em que elas estavam comprometidas em piedade, em justiça, em adoração, em busca, com sede e fome do Senhor, o Senhor as contemplou, o Senhor as visitou, o Senhor permitiu que elas não simplesmente pudessem receber o maior presente foi Jesus na vida delas, mas elas tiveram um envolvimento aprofundado nesse momento marcante da chegada de Jesus. E o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor é o mesmo Deus que fez isso lá, mediante o nascimento do Teu Filho. O Senhor aqui no nosso tempo também faz as mesmas coisas. Nós temos notícias sim a comunicar, nós temos momentos especiais a participar, e tudo isso, Pai, tem a ver da forma com a qual o Teu povo se posiciona conforme as suas vidas cristãs nesses dias, nesses momentos dos quais elas vivem, Senhor. E não deixe, Senhor, permear na vida do Teu povo um sentimento de religiosidade, do algo do comum, de se ocupar com as coisas daqui e de se desocupar da agenda dos céus. Nós não sabemos a riqueza dos detalhes daquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai, no total, mas nós sabemos que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, com prioridade, com primazia, com a piedade, com um alvo claro de vida estabelecido, com sede e fome de ver a Tua manifestação na terra, de ver as Tuas promessas se cumprindo, se nós buscarmos isso de todo o nosso coração, o Senhor de uma forma benevolente, o Senhor nos concederá a graça de participar dos Teus feitos nesses nossos dias, Senhor. E Senhor, que nós sejamos o povo dessa época de geração que queira participar daquilo que o Senhor está realizando, Senhor Deus. Povos e pessoas, Senhor Deus, que como os pastores, ó Pai, que nós olhamos na semana passada, queiram participar, Senhor Deus, queiram festejar com o Senhor, queiram tomar, ó Pai, assim como Simeão tomou o bebê, Pai, nos seus braços, Senhor Deus, que nós queiramos, Senhor Deus, ter um envolvimento direto com aquilo que o Senhor está realizando na vida daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Desperte, Senhor Deus, para que a gente não viva uma vida, ó Pai, da qual a gente possa estar envolvida com tantas coisas das quais nós possamos de alguma forma estar desapercebidos das obras sobrenaturais das quais o Senhor tem realizado no nosso tempo, porque de alguma maneira a gente não está conectado. Que isso não aconteça, Pai. Que a gente não fique, Senhor Deus, alheio àquilo que o Senhor está fazendo, mas que enquanto igreja, enquanto filhos Teus, enquanto aqueles que possuem o Espírito Santo nas suas vidas, que nós queiramos, Senhor Deus, viver uma vida dia após dia, ó Pai, de se relacionar profundamente com esse Espírito maravilhoso nas nossas vidas, Senhor Deus, de conhecê-lo mais e mais, de buscar a sua força, a sua orientação, o seu guiar para as nossas vidas, a sua consolação, a sua força, a sua capacitação, Senhor Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem a desempenhar por meio das nossas vidas, Senhor Deus.
Não permita, Senhor Deus, que nós vivamos, ó Deus, vidas comuns, ó Deus, vidas estagnadas, vidas religiosas, Senhor Deus, mas que a gente possa estar, ó Pai, aonde o Senhor está promovendo coisas, Senhor Deus, porque o Senhor nos colocará lá, porque o Senhor sabe que a gente não estará lá apenas por ser plateia, para ser plateia, mas o Senhor sabe que estando em ligação profunda com o Senhor, nós seremos protagonistas desses momentos também, Pai, na medida em que a gente queira participar daquilo que o Senhor está realizando nos nossos dias, ao nosso redor, ó Pai, e que em graça e soberania o Senhor nos permita participar também, Pai. Faça-nos, ó Deus, pessoas que tenham a alegria, ó Pai, de levar as Tuas notícias ao mundo, de participar dos Teus eventos, Senhor Deus, de celebrar as Tuas festas, Senhor Deus, de se alegrar, ó Pai, com as Tuas manifestações, Senhor, até que o Senhor volte, Senhor Deus, para todos nós, ou para nós, ó Pai, no nosso dia individual e particular, quando o Senhor nos chamar, porque não faz sentido viver uma vida fora dessa realidade. Não faz sentido, Senhor Deus, a gente consentir em viver uma vida de religião em que a gente não pare, Senhor Deus, para se dedicar a essa caminhada, esse relacionamento profundo com o Espírito, Pai. Não vale a pena, Senhor Deus, uma vida da qual não haja um compromisso acertado e definido de se encher do Espírito para que o seu fruto frutifique mais e mais nas nossas vidas, Senhor Deus. Não vale a pena, Senhor Deus, a gente achar que a nossa caminhada cristã se dará por meio de algumas escolhas que a gente possa fazer, mas que a gente entenda essa plenitude do Teu Espírito, ó Pai, na nossa vida, que deve ser algo buscado, desejado, e assim o Senhor nos envolverá, Pai, nas Tuas obras que o Senhor está realizando no mundo. Que assim seja, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos, ó Deus, nós te suplicamos por isso nessa noite.